Pronto. Bom dia a todos, feliz sábado. É bom rever amigos. E, na realidade, é um bate-papo. Nós vamos falar sobre a lição, a gente vai recapitular sobre a lição. A lição está bem interessante, que vem com um tema, ministrando como Jesus. Como é que Jesus tratava as pessoas, como ele lidava com as dificuldades das pessoas, é o que a lição mostrou para a gente durante essa semana, e que cada um de nós vai poder acompanhar. Eu vou pedir para o pessoal poder projetar as imagens, que fica melhor para todos acompanharem, tanto vocês aqui na igreja, quem também estiver em casa. E convido que vocês abram a sua Bíblia. Vamos abrir o verso da semana. Só um segundo. Está em Mateus 9:36. Mateus 9:36. O verso da semana. Ministrando como Jesus. Mateus, capítulo 9, versículo 36. Eu acho que já vai até aparecer aqui na projeção também, para nos ajudar. Como diz aqui na projeção: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus percebia o problema nas pessoas, as dificuldades nas pessoas. Ele se compadecia da situação que as pessoas passavam. E é isso que nós vamos aprender no estudo da lição, e que aprendemos durante a semana, de como lidar com as pessoas, como perceber isso com as pessoas, como ser mais empático com as pessoas. Eu vou pedir que os meninos passem, porque eu acho que não... Pode passar o próximo? Acho que passou um a mais. Isso. Como eu falei, né? Jesus, ele percebia os problemas nas pessoas, as dificuldades nas pessoas. Todos nós sabemos que Jesus fez vários milagres. Curou leprosos, curou cegos, curou paralíticos. E assim a lista é enorme de problemas, de coisas, necessidades físicas, vamos dizer assim, que as pessoas tinham. E Jesus ia lá e resolvia primeiro a necessidade principal daquela pessoa de antemão. E depois ele começava a tratar do outro ponto, que é a vida espiritual também das pessoas. Mas um questionamento que eu trouxe aqui para vocês é justamente isso. Por que Jesus chamou os seus seguidores de o sal da terra? Alguém pode falar, nos ajudar? Eu sei que está bem frio, assim, não dá vontade nem de se mexer do lugar, porque hoje está quentinho. Mas por que Jesus nos chamou como o sal da terra? Alguém tem ideia? Eu vou mudar um pouquinho a pergunta, para ficar mais fácil ainda. Para que serve o sal? Para dar sabor na comida, né? Mais alguma coisa o sal serve? Para preservar os alimentos, bem lembrado. O pessoal gosta de salgar, por exemplo, carne, peixe, por exemplo, atum. Tem aquela carne de sol lá do Nordeste, que o pessoal coloca bastante sal e preserva meses a carne. O sal tem esse objetivo: preservar os alimentos, dar sabor aos alimentos. Antigamente, o sal era tão importante no Império Romano que as pessoas recebiam salário em sal, em porções de sal. Você trabalhava um dia, você recebia uma porção de sal, de quão precioso ele era e quão raro ele era na ocasião. Mas mesmo passando vários anos, o sal é fundamental na nossa vida. Fundamental. É tal que o governo coloca iodo no sal. Todas as empresas têm que colocar iodo para o quê? Para evitar de ter bócio, né? Porque sabe que todo mundo precisa de sal. A gente coloca na nossa alimentação sal. E não pode ser nem de mais e nem de menos. Tem que ter o ponto certo para estar ideal o alimento. Agora sim eu vou lançar minha pergunta. Por que Jesus chamou os seus seguidores, chamou a nós de sal da terra? Por que será que ele chamou? Pode falar.
Bom, para aqueles que fazem comida, a gente poderia cozinhar vários alimentos, arroz, feijão, frango. E se você não colocasse o sal, não faria diferença nenhuma. Todas teriam um sabor único. Exatamente. Porque não tem sabor, não muda nada, não faz a diferença. Então, nós somos evangélicos, católicos, religiosos de vários caminhos aí. Uhum. E Jesus, ele tentando mostrar aos cristãos que nós temos que fazer a diferença através da palavra de Deus, porque todos entendem que as religiões, todos os caminhos levam a Deus, e isso não é verdade. É preciso que algo faça a diferença, né? Assim como os alimentos, na nossa religião, na sua religião, daqueles que possuem uma religião, tem que fazer a diferença. Se não houver diferença, somos todos iguais, e não vai dar sabor nenhum à palavra de Deus. E a palavra de Deus tem um sabor diferente. Então, é importante nós entendermos que nós somos o sal da terra para fazer a diferença. Exatamente, exatamente. Outro ponto que eu quero explorar a respeito do sal é que o sal não se destaca. Você não vê o sal na comida. Você não vê. Você não é algo que se destaca assim, na hora que você olha aquele prato bem colorido, você não vê a presença dele ali. Mas você sente se ele não estiver ali. É a mesma coisa a nossa vida, a vida do cristão tem que ser assim. Não é para a gente se mostrar, se orgulhar do trabalho que a gente está fazendo. O nosso papel é de dar o sabor, apenas. Se vamos ser reconhecidos, se vamos ser premiados por isso, é um outro quesito. O nosso papel é de ir e fazer a diferença, como foi falado super bem, de fazer diferença na vida de cada uma das pessoas que entram em contato conosco. Assim como o sal entra em contato com o alimento e faz a diferença daquele alimento, assim nós temos que ser também. Fazer essa diferença. Era isso que a lição quis mostrar para cada um de nós. Um outro ponto muito importante, que é o que eu vou pedir para os meninos passarem, o próximo slide, é esse. O outro significado, o outro objeto que Jesus falou que nós como seguidores somos, ele falou sobre, aqui é uma candeia, uma lamparina, como a gente chama, né? Antigamente era assim, de barro, era uma lamparina de barro, tinha um pavio, e aqui sim colocava óleo dentro da vasilha e acendia fogo, acendia aquela luz, aí ela começava a brilhar. Por menor que seja a chama, se você está num lugar que não tem luz nenhuma, nada de luz, se você acender uma lamparina, por menor que seja a luz dela, mas já vai fazer uma total diferença no ambiente. É assim a nossa vida também do cristão. Mas eu vou lançar para vocês, né? Eu já estou falando muito. Por que Jesus falou isso? Que nós somos a luz do mundo e não tem como esconder a luz. Por que será que Jesus falou isso? Bom, eu mesmo vou falar. Pode falar. Tá? Acho que é interessante o exemplo da luz, né? E Jesus, ele era especialista nisso, né? Porque ele usava exemplos que as pessoas pudessem entender naquela época. E quando ele fala que o cristão deve ser a luz do mundo, é porque o mundo naquela época já estava em trevas, né? E a luz, como o doutor acabou de dizer aí, dar o exemplo, por menor que ela seja, em um lugar de completa escuridão, a luz ela faz diferença. E nós, né, como cristãos e seguidores de Cristo, nós precisamos ser essa luz. Nem que seja a luz de um fósforo, que é pequenininha, mas fazer a diferença na vida de alguém que está na escuridão. E aí, por isso que Jesus ele dá esse exemplo para nós e nos ajuda. Exatamente, exatamente. Um outro ponto que a gente aprende sobre a questão da luz é que a luz aquece. Agora a gente está num dia super frio hoje. Antes de subir aqui eu dei uma olhada ali na temperatura, a sensação térmica está de 8 graus. E
a gente sabe se chegar perto de um fogão, bem quentinho agora, seria ótimo, porque aquele calor é muito bom para nos aquecer. Assim é a luz, o fogo também aquece. São os dois papéis. Além de mostrar o caminho, iluminar a nossa vida, ele também tem o papel de aquecer a nossa vida. Nós devemos também exercer esse papel na vida de outras pessoas. Às vezes a gente acha que não tem muita importância, a gente fala assim, não, mas eu não tenho muito dom, eu não sei cantar, eu não sei falar, mas cada um tem um dom. Esse trimestre a gente aprendeu que cada um recebemos um talento, Deus nos coloca em nossas mãos um talento. Por menor que você pense que é a sua chama, mas ela tem o papel de iluminar e também de aquecer. Por menor que seja, mas tem essa capacidade. Basta que a gente desenvolva esse dom, esse talento no caminho de Deus, que a gente vai iluminar e aquecer várias e várias pessoas que entrarem em contato conosco. Próximo slide, por favor. Agora tem uma pergunta muito interessante, muito interessante. Eu trouxe essa imagem aqui justamente para ilustrar isso. A lâmpada que está iluminando ao redor. Na igreja, em casa, no trabalho, na escola, todos nós temos esse papel. Todos nós somos uma lâmpada. Todos nós temos a capacidade de iluminar. Quem sabe você pode ter pensado, não, mas eu não estou iluminando. Por que será? A lâmpada só funciona se ela estiver conectada no interruptor, né? Se ela estiver ligada no interruptor, aí que ela funciona, que ela acende. Nós só vamos iluminar outras pessoas se nós estivermos conectados com Jesus. Através do Espírito Santo em nossa vida, nós teremos luzes, seremos capazes de iluminar e aquecer outras pessoas ao nosso redor. Mas tem uma oração muito interessante de Jesus que fala sobre isso, que está em João 17, 15 e 18. Vou pedir que um voluntário possa ler para a gente. João, capítulo 17, versículo 15 a 18. João 17, do versículo 15 a 18. Pode. Entrega só o microfone, Tomé, porque eu acho que fica melhor para o pessoal ouvir também aqui. João 17, do versículo 15 ao 18. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muito obrigado. Agora sim eu lanço a pergunta. Qual a diferença entre estar no mundo e ser do mundo? Ou não tem nenhuma diferença? Qual a diferença entre estar no mundo e ser do mundo? Alguém quer tentar? Vamos lá, pessoal. É muito simples, eu sei que todos sabem, mas a gente fica um pouco inibido de falar. Uma coisa é você estar num ambiente, por exemplo. Você me convida, eu vou na sua casa. Eu estou na sua casa, mas eu não sou da sua casa, eu não sou daquele lá. Eu só estou ali presencialmente, mas eu não componho aquela família, eu não faço parte daquela família. É isso que a pergunta está sendo feita. Qual a diferença de estar no mundo e ser do mundo? Jesus, nessa oração, quando ele mencionou aqui, em João 17, ele pediu a Deus que Deus nos livrasse, nos fortalecesse, mas ele não pediu para que Deus nos tirasse do mundo. Por quê? Porque temos um papel a desempenhar aqui no mundo. Nós estamos no mundo presencialmente. Tipo as lâmpadas aqui. Você está no meio
de várias pessoas. Você tem que estar no meio delas, mas você tem que ser a diferença das pessoas e não ser membro daquelas pessoas no que elas estão cometendo. Mas você sim, você tem que fazer a diferença. Você está ali, mas você não faz parte daquele grupo. Nós estamos no mundo, temporariamente. A gente está aqui no mundo como estrangeiros, né? A melhor palavra seria essa. Nós estamos aqui de passagem apenas, mas aqui não é a nossa casa, não é o nosso lar. Nós estamos desempenhando o papel do nosso Pai, de falar para as outras pessoas sobre o seu amor, contar da experiência que você tem diariamente com Ele. É isso que nós temos que ser. Nós temos que estar no mundo, mas não ser do mundo. Pode passar para o próximo slide? Como Jesus tratava as pessoas? Nessa parte, são duas passagens bem conhecidas, mas eu quero que vocês, primeiramente, eu vou pedir para que coloquem o vídeo, que os meninos me ajudem colocando o vídeo. Esse primeiro vídeo aqui é de Jesus e o centurião. Tá o tema como Jesus e o centurião. Eu acho que a gente visualizando fica melhor da gente entender um pouco mais. Às vezes a gente lê a passagem, mas a gente não consegue visualizar. Essa passagem é justamente a que eles tinham colocado de Marcos. Jesus e o centurião. Essa é uma ocasião em que Jesus estava no meio dos discípulos, com muitas pessoas ali, e apareceu um centurião romano e conversou com ele. E os servos saíram e convidaram todos que encontraram, os bons e os maus. Sabe quem é? Então, o casamento estava repleto de pessoas. Os bons e os maus. Desculpe Então, importuná-lo, o casamento estava repleto. mas eu gostaria de lhe pedir um grande favor. Eu tenho um criado em minha casa. Eu quero muito bem. Ele é bom, mas eu gostaria cuidadoso, é mais um filho que um criado. Eu tenho um criado. Está muito mal. Morreu. Eu quero muito bem. Ele é caminho. Com toda a humanidade. Você quer que eu vá à sua casa? Está muito mal. Está bem. Morreu. Eu irei com você. Com Não. toda a humildade. Você quer Eu que não eu sou vá à digno sua de casa? que entre em minha casa. Está bem. Eu sei Eu irei com você. que se disser uma palavra, meu criado será curado. Não. Eu sou um homem da autoridade. Entre em minha casa. Eu mesmo tenho autoridade sobre 100 soldados e se eu disser a algum deles, faça isso, eu sei que ele fará. Eu sou um homem da E se eu disser a outro, vá ali, Eu mesmo tenho sei que autoridade ele sobre irá. 100 soldados e se eu disser a algum Eu deles... não preciso ver. Faça isso, eu sei que ele fará. E se eu disser a outro, vá ali, eu sei que ele irá. Eu não preciso ver. Eu sei. Então, se for o bastante dizer uma palavra, que assim seja. Vocês ouviram este homem? Eu não encontrei tanta fé entre o povo de Israel. Pode ir. Sua fé curou seu criado. Então ele é amigo dos romanos. Suas ordens mudam. Vamos para casa! Está tudo bem! Marcos está bem, seu criado está curado! O quê? Venha, vamos! Venha ver por você mesmo! Como vocês viram, né? Jesus, ele extraiu o melhor das pessoas. O centurião, como vocês viram no vídeo, ele era um homem de autoridade. Ele tinha sobre o cargo dele, ele comandava 100 homens. E
ele sabia que Jesus era Deus e sabia do seu poder. Tamanha era a fé dele que ele falou: olha, não, você não precisa nem ir na minha casa, eu não sou digno de você ir na minha casa. Basta apenas que você diga que ele está curado e assim seja. Imagine o tamanho da fé desse homem, que pela primeira vez estava encontrando ali Jesus, e Jesus diz isso. Mas o mais interessante também nesse encontro foi o que Jesus falou para o centurião. Quando Jesus falou: eu não vi tamanha fé nem mesmo aqui no povo de Israel, né? Jesus, ele como a lição diz, extraiu o melhor das pessoas. Ele elogiava, sabia elogiar as pessoas. A outra passagem é sobre o encontro de Jesus com o escriba judeu, que também Jesus elogiou o escriba judeu, falando que ele não estava longe do reino de Deus. Nós também temos que saber elogiar as pessoas. Às vezes nós somos muito bons de criticar, de julgar, de disciplinar, de falar poucas e boas para as pessoas, mas quando alguém faz algo bom, bem feito, se esforçou ali, você não diz nada. Às vezes você não diz nem de nada, nem obrigado você não diz. Temos que saber valorizar as pessoas, e principalmente as pessoas de casa. Nós somos bons com as pessoas de fora. Parabéns, tal. Mas com as de casa, esquecemos de elogiar quando tem uma comida bem feita, ou então quando o marido se esforçou, trouxe vamos dizer assim, uma boa renda para casa, ou então quando o filho arrumou a cama ou estudou. É nas pequenas coisas que nós temos que elogiar as pessoas, nos pequenos atos, porque aquilo você incentiva a pessoa a continuar fazendo boas atitudes na vida. E isso Jesus sabia muito bem. Ele sabia muito bem como extrair o melhor de cada uma das pessoas. Eu vou pedir que o pessoal passe para o próximo slide. E projete o primeiro vídeo, que é a passagem de Mateus 9, de 1 a 17. Tá o vídeo Cura do Paralítico. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Nesse outro vídeo, nós podemos ver como Jesus lidava com a necessidade das pessoas. O paralítico, ele tinha um problema que ele não conseguia caminhar. Esse era o grande ponto dele. Mas aí veio o questionamento. Quando o pessoal desceu ele naquela cama, naquela maca, em vez dele falar, estão curados, você está curado, pode se levantar, ele falou, estão perdoados os seus pecados. Os fariseus, escribas, que estavam ali presentes, falaram que ele estava falando uma blasfêmia. E aí por isso que Deus falou, olha, para mostrar que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, levanta-te, pega teu leito e anda. Eu lanço a pergunta para vocês, se você se encontrasse com Jesus, o que você acharia melhor? Que Jesus o curasse, que Jesus pagasse a sua dívida, que Jesus resolvesse o problema de relacionamento na sua família? Ou você acharia melhor que Jesus pegasse e falasse, olha, meu filho, estão perdoados os teus pecados? Não precisa responder. Você e Deus é que devem conversar e ver como lidar. Mas eu, pessoalmente, acharia melhor que Deus falasse, olha, estão perdoados os teus pecados, Marcos. Para mim, faria a total diferença na minha vida do que ele resolver, quem sabe, um problema financeiro, um problema de saúde, mas sim a cura espiritual para mim seria fundamental. E Jesus sabe o que a gente está passando. Antigamente o pessoal tinha muito problema com lepra, outras doenças. Essas doenças ainda continuam hoje em dia. Mas hoje em dia, quem sabe você tem um problema mais de perder peso, você tem um problema de ansiedade, e assim eu poderia dar uma lista enorme, um problema de relacionamento no lar, um problema com o filho que não obedece, o problema do pai que bate no filho, e assim seria uma lista enorme de problemas. Mas Jesus também é o mesmo Jesus lá do passado. Às vezes a gente vê essas histórias bíblicas e a gente só pensa que aquilo era capaz lá no passado. Não, é o mesmo Deus, ele não mudou. É o mesmo Deus. A diferença é num ponto, que é justamente sobre a história da mulher. Eu não vou projetar o vídeo dela, porque a história é bem maior, e o tempo não vai dar. Mas em Marcos, vocês podem ver mais tarde, que em Marcos 5, de 25 a 34, conta a história dessa mulher. Ela sofria de uma doença há vários anos, que ela tinha um sangramento e ninguém a curava. Remédio, médicos, era uma mulher muito rica, tinha usado de todos os seus recursos e não tinha conseguido a cura do seu problema. Mas conta a história que ela ouviu falar sobre Jesus. E ela ficou a imaginar, não, se eu tiver pelo menos a chance de tocar na sua veste, tocar na sua roupa, eu vou ser curada. E a história conta que ali em meio à multidão, imagine você doente, fraco. Eu não sei quantos de vocês, com certeza, principalmente as mulheres, nós homens somos mais fracos, assim, quando a gente está doente é um drama danado. Mas mulher é mais forte. Agora imagine você fraca, tendo que se levantar, tendo que fazer a comida, ou então tem que ir lá no supermercado para comprar as coisas, enfrentar uma fila para voltar para casa. Imagine agora uma mulher que está doente há vários anos. Não é que ela estava só 2 dias, uma semana, um mês. Há anos que ela estava doente. Há anos que ela estava fraca. Quem sabe foi as últimas forças que ela tinha ali, que ela reuniu e tentou passar no meio daquela multidão. Mas não era uma multidão tão simples. Eu vou dar um exemplo para vocês visualizarem. Imagine, quem sabe, o terminal ali do Brás ou da Sé, 6 horas da tarde. Lotado, para você entrar no metrô, você tem que fazer forças, você tem que ser empurrado. Ou então você é empurrado pela multidão, você entra mesmo não querendo, o pessoal lhe empurra. Era essa a multidão que estava ali ao redor de Jesus. Além dos discípulos, tinha uma outra multidão, e essa mulher fraca, quase não conseguindo ficar em pé, usou das suas últimas forças ali
para poder passar entre as pessoas e tocar em Jesus. Era a última chance dela. Se ela não conseguisse, quem sabe ela ia morrer ali, ia morrer depois de alguns dias ou meses, né? E a história conta que ela fez esse esforço e conseguiu tocar, quando Jesus estava já passando ali, ela conseguiu tocar na roupa dele. E Jesus pegou e falou, olha, eu senti que saiu poder de mim. E aí foi quando ela se apresentou para o mestre e falou, olha, perdão, mestre, eu toquei em sua manta, mas obrigado por ter me curado, agora eu estou curada. E Jesus, o que é que Jesus falou para ela? Vai, filha, os teus pecados estão perdoados. Ele não falou para ela que ela estava curada. O grande problema daquela mulher, materialmente, olhando, quem sabe, era um problema de saúde, o sangramento. Mas quem sabe o que estava mais afligindo a vida dela era o pecado na vida dela. E Jesus, que conhece a cada um de nós, ele vai no ponto principal. E o ponto principal daquela mulher, além da cura física, era a cura espiritual. E aquilo que fez a total diferença na vida daquela pessoa. Nós temos que saber do nosso papel. Nós somos os responsáveis que Jesus deixou para a gente fazer esse papel. De curar as pessoas, de ir às pessoas, de visitar as pessoas. Mas, infelizmente, a gente faz o papel, como a lição fala muito bem. Nós fazemos o papel do escriba, do fariseu, do saduceu. Qual era o evangelho deles? Era o evangelho que a lição fala, é o evangelho de evitar as pessoas. Infelizmente, hoje em dia, alguns de nós somos os fariseus, os saduceus daquela época. Hoje, a história conta, vocês viram no vídeo, que quando Jesus foi perdoar os pecados do paralítico, o pessoal, que eram os cristãos da época, falaram que ele estava fazendo blasfêmia. E quantas vezes, quem sabe, eu ou você fizemos esse papel de evitar as pessoas, de dizer que é errado, e quem sabe nós nunca visitamos aqueles que saíram da igreja, aqueles que estão doentes. Às vezes apenas falamos, não, eu vou orar por você, mas passa a semana toda, ninguém orou. Você nem lembrou, passou ali 1 minuto, você já esqueceu o nome da pessoa, não orou durante a semana toda. Infelizmente, nós somos falhos. Nós temos que ter cuidado para a gente não nos tornarmos como fariseus, de evitar as pessoas. Como eu nasci na igreja, eu vivi muito tempo na igreja, estou quase 40 agora, a gente sabe de várias experiências de pessoas que saíram da igreja e que nós evitamos. Às vezes a gente fala até para outra pessoa, não fala com fulano, não senta perto dele, porque ele é isso, ele é aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo. Imagina se Jesus fizesse a mesma coisa conosco. Não, eu não vou ficar perto dele, porque ele fez isso, fez aquilo também. É a mesma coisa. Nós temos que orar a Deus pedindo para que Deus quebre o nosso coração, transforme o nosso coração, para que não sejamos fariseus nem saduceus atuais, mas sim sejamos exemplos, sejamos o sal e a luz da terra. Amém, Senhor. Era isso que a lição queria passar para nós e que possamos fazer isso, seguir os passos de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração pelo término da lição? Pai amado, Senhor, que através do Espírito Santo em nossa vida, que o Senhor transforme o nosso caráter, a nossa mente, transforma-nos, Senhor, em sal, em luz, na vida de outras pessoas, ó Pai. Que através do Espírito Santo possamos aprender cada vez mais sobre o Teu amor e, principalmente, aprendamos a ajudar outros que ainda não Te conhecem. Em meio às suas dificuldades, os seus problemas, que possamos ser a diferença na vida dessas pessoas. Nós Te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém.